Irmãos, boa noite, a paz do Senhor para todos. Vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Livro de Atos, escrito por Lucas, capítulo 36. Nós vamos, irmãos, do versículo 36 do capítulo 15 até o versículo 5 do capítulo 16. Capítulo 15, versículo 36, até o versículo 5 do capítulo 16 de Atos. Diz assim: Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncindou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque, mesmo com um número muito reduzido de irmãos, muito reduzido, não representa sequer 10% da tua igreja, mas prestamos um culto ao Senhor, Pai, porque este foi o tempo que o Senhor determinou para nós. Somos impedidos, Pai querido, não por qualquer pessoa, mas pelo próprio Senhor, de podermos nos reunir aqui para prestar culto ao teu santo nome. Queremos glorificar ao Senhor, porque tu és Deus sobre tudo e sobre todos. Nós somos pequenos demais, seria muita petulância nossa querer compreender todo o teu propósito, mas nós queremos continuar declarando a nossa fé no Senhor, a nossa confiança na tua orientação sobre todas as coisas, Pai. E agradecemos ao Senhor, porque mesmo com este número mínimo de irmãos, nós podemos cultuar aqui ao Senhor e transmitir este culto para os irmãos que estão em casa, para que possam também participar conosco, adorar ao Senhor, cantar ao teu santo nome, orar ao Senhor, Pai, ouvir a tua palavra. Deus querido, o Senhor sabe o quanto esse tempo tem sido difícil para nós, um tempo de dor, um tempo de angústia, um tempo de tristeza, longe dos nossos irmãos, um tempo sem poder ter este local cheio do teu povo, cantando alegremente ao Senhor. Por isso nós oramos ao Senhor e te pedimos, Pai, que no nome de Jesus, restaura-nos, Pai querido. Restaura a saúde da nossa terra, do nosso povo, para que possamos mais uma vez cultuar ao Senhor juntamente com a tua igreja. Queremos pedir a tua bênção sobre os irmãos que estão acompanhando em casa, pela televisão, pelo computador, pelo celular. O Senhor sabe que isso não é fácil. Não é fácil, Senhor Jesus, estarmos sentados em casa, olhando para a tela de um celular, enquanto ouvimos a tua palavra. Mas queremos rogar ao Senhor que dê graça aos teus filhos. Sabemos que é o Senhor quem faz a ferida, mas é o Senhor quem também a sara. Nós sabemos disso, Pai querido, e por isso nos submetemos ao Senhor. Abençoa o teu povo que está em casa, eu te peço no nome de Jesus. Queremos pedir ao Senhor também que abra os nossos olhos para compreendermos as maravilhas da tua lei, Pai. A tua palavra é santa, é perfeita, é eterna, Senhor Jesus, e nós somos fracos, limitados e pequenos. Por isso nós precisamos
do auxílio, do amparo do Teu Espírito, para que possamos falar aquilo que honra o Teu nome, aquilo que Te glorifica, Deus. Porque nós sabemos, Senhor Jesus, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela Tua palavra. Por isso, Pai, no nome santo de Jesus, não nos permita falar aquilo que não é a Tua palavra, porque isso não edificaria, isso não geraria fé no coração do Teu povo. Guarda o Teu povo, Senhor, das minhas fragilidades e fraquezas como pregador, que o Teu nome seja honrado, que o Teu povo seja glorificado, e que aqueles reunidos aqui possam atentamente ouvir a Tua palavra e ter o coração modificado para a glória e honra do santo nome de Jesus, é que nós te oramos, Senhor. Amém. Capítulo 15, irmãos, como nós vimos na semana passada, o comecinho do capítulo 15, conta um momento em que Paulo e Barnabé, eles tinham voltado da sua viagem missionária, sua primeira viagem missionária, que durou aproximadamente 2 anos, e eles passaram por todas as cidades e retornaram até Antioquia, que era uma grande igreja. Aqui naquele momento a igreja de Antioquia já estava rivalizando em número de pessoas com a igreja em Jerusalém, crescendo muito, e era o ponto de partida, era a base, de Paulo e Barnabé para a missão. Eles voltaram e quando eles chegaram em Antioquia, encontraram alguns judeus que tinham vindo de Jerusalém, chegaram em Antioquia e começaram a discutir com os irmãos. Eram cristãos, irmãos, entendam, eram judeus que haviam se convertido, haviam recebido ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como Senhor de suas vidas, mas eles foram criados no judaísmo. Então eles chegaram em Antioquia, onde existia um grupo de irmãos que não eram judeus, que não conheciam as práticas do judaísmo, que não realizavam todos aqueles rituais, e esses irmãos judeus chegaram em Antioquia e disseram assim: vocês não podem ser salvos. Se vocês não forem circuncidados, se vocês não obedecerem, não fizerem tudo o que a gente faz, vocês não podem ser salvos. Isso gerou uma celeuma, uma discussão, uma confusão tão grande na igreja, que a igreja de Antioquia resolveu enviar Paulo, Barnabé e mais alguns irmãos até Jerusalém para discutir isso com os presbíteros e apóstolos lá em Jerusalém. Eles sentam lá, conversam com os irmãos, e é convocado um concílio, é o primeiro concílio geral da igreja, E os apóstolos se reúnem com os presbíteros, que tinham vindo lá de Antioquia, discutem e chegam à seguinte conclusão: olha, digam àqueles irmãos que eles não precisam circuncidar, eles não precisam ser circuncidados, eles precisam obedecer aquilo que é a lei moral. Eles precisam não se envolver em imoralidade sexual, porque isso seria uma quebra do 7º mandamento, uma quebra do 10º mandamento. Esses irmãos não devem adorar nenhum tipo de ídolo, isso seria uma quebra do 1º mandamento, do 2º mandamento, mas eles não precisam ser circuncidados. Não precisa disso para ser salvo. Isso era algo que fazia parte da antiga aliança. E junto com essas recomendações, a igreja de Jerusalém disse o seguinte: diga a esses irmãos que não comam sangue, não comam carne sacrificada, carne sufocada, não para que eles sejam salvos, mas por causa da consciência dos irmãos judeus. Eles foram criados em um contexto do judaísmo, onde era proibido comer sangue, onde era proibido comer carne de porco, onde havia uma dieta muito rígida, e essa dieta indicava a santidade do povo. Aquele povo havia sido separado por Deus, inclusive quanto à sua dieta alimentar. Então o Concílio de Jerusalém, para tentar resolver aquela confusão, diz assim: olha, não é para ser salvo, mas é para não ofender a consciência dos irmãos judeus que foram criados nessa tradição. Imagine você sentar à mesa, um grupo de irmãos, todos cristãos, alguns judeus, outros não judeus, e aí de repente vocês colocam lá um porco assado, uma galinha com o sangue ou coisa parecida. Aqueles irmãos judeus certamente iriam ficar com a consciência ferida, vocês iriam ficar chateados com eles. Então evitem isso. Foi essa a orientação da igreja
para acabar com aquela discórdia, aquela celeuma que estava acontecendo lá em Antioquia. Alguns dias depois, então, diz aqui o capítulo 15, o versículo 36, é onde nós começamos, né? Alguns dias depois, então, Paulo e Barnabé, que eram os irmãos que tinham ido na primeira viagem missionária, resolvem voltar e visitar algumas daquelas igrejas e passar por outras. É aqui que terá início a segunda viagem missionária deles. Mas vejam que interessante, irmãos. É no momento dessa segunda viagem missionária que começa a surgir uma divergência, um desentendimento entre eles dois. Isso é muito interessante a gente notar, porque eles tinham vindo de Antioquia para Jerusalém para resolver uma contenda. Não era uma discussão que existia lá entre os judeus cristãos e os judeus não cristãos sobre a circuncisão. Agora, Barnabé e Paulo, eles próprios têm uma contenda. Eles têm um desentendimento entre eles sobre quem levar. Vejam o versículo 37 aí do capítulo 15. Barnabé queria levar também João Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que eles vieram a se separar. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo os irmãos. Vejam que coisa interessante, irmãos. Nós precisamos entender isso. Nós não gostamos, nós não queríamos que fosse assim, nós preferíamos que isso não existisse, mas sempre vai existir desentendimento, irmãos. Sempre vai existir pessoas que, olhando para um mesmo objetivo, veem apenas um caminho de chegar lá. A diferença é que um acha que esse caminho é indo pela direita e o outro pensa que esse caminho é indo pela esquerda. Os dois querem um objetivo só, mas qual é o problema? Eles entendem, e o problema só surge quando um entende que não há um modo de alcançar esse objetivo indo pela esquerda, e o outro entende que não tem um modo de alcançá-lo indo pela direita. Isso acaba se tornando algo irreconciliável. Pessoas que têm o mesmo objetivo, mas elas não conseguem chegar a um consenso de como chegar lá. Era isso que estava acontecendo com Paulo e com Barnabé. Apesar da gente achar que isso é muito complicado, mas como eu e você já sabemos, irmãos, o mundo perfeito acabou em Gênesis 3. De lá para cá não existe. No momento em que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, resolveram trilhar o seu próprio caminho e não o caminho que Deus tinha estabelecido para eles, acabou o mundo perfeito, irmãos. Porque perfeito é o caminho que o Senhor estabelece. Se o Senhor disser que o caminho daqui para chegar naquele objetivo é pela direita, é pela esquerda, é por cima, é por baixo, esse é o caminho perfeito. Mas no Éden, os nossos primeiros pais resolveram abandonar essa orientação perfeita de Deus para trilhar o seu próprio caminho. De lá para cá, então, o que é que tem acontecido? Toda a divergência que eu e você conhecemos. Tudo isso. Todo mundo quer, por exemplo, que o nosso grupo de louvor funcione perfeitamente bem. Só que você tem 10 pessoas no grupo de louvor e pelo menos 6 caminhos diferentes, apontados pelos 10. Todo mundo quer o departamento infantil, que a escola dominical, que a igreja como um todo funcione bem. Todo mundo quer isso. O problema é que há 1 milhão de caminhos. E alguns desses, irmãos, são simplesmente irreconciliáveis. Tem alguns que dá para você dizer assim, não, vamos ajustar aqui, vamos ajustar ali. Mas tem alguns que são irreconciliáveis, não dá. Isso aconteceu entre Paulo e Barnabé. Não tinha como chegar ao meio termo. Paulo chega à conclusão de que não dava para levar Marcos, João Marcos, né? Eu queria, irmãos, que a gente não tentasse avançar sobre aquilo que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz como eles discutiram, a Bíblia não diz qual foi o motivo. A única coisa que o texto diz é que Paulo não achou justo levar com eles uma pessoa que os tinha abandonado no meio da outra missão. Ponto. Nós não temos como avançar.
A gente não tem como estar dizendo, não, mas eles discutiram, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Pode até ser que a gente acerte fazendo isso, mas a probabilidade da gente errar, irmãos, é muito grande. Na realidade, é maior do que a probabilidade da gente acertar. Então, a única coisa que dá para a gente dizer com certeza é que eles se desentenderam. Paulo achava que Barnabé não deveria levar Marcos, e é bom entender que Marcos era primo de Barnabé, né? E Paulo achava que não deveriam levar Marcos, porque Marcos tinha saído no meio do caminho, no meio da missão. E Barnabé dizia, não, eu quero levar. O que é que eles resolveram? Como eles não conseguiram se reconciliar com relação a isso, Barnabé pega Marcos e segue em um sentido para Chipre, como diz o versículo 39 aí do capítulo 15, e Paulo pega Silas, uma outra pessoa, e segue na missão que ele tinha proposto a Barnabé. Então a gente percebe que havia a liderança de Paulo com relação ao lugar para onde eles iam. Paulo pega Silas e segue para o propósito original. Barnabé pega Marcos e vai para Chipre, vai para uma outra região. Então acontecem duas viagens missionárias. A partir daí, Lucas segue a narrativa da vida de Paulo, como foi a viagem de Paulo. É verdade que houve uma viagem de Barnabé e Marcos, mas não é narrada no texto. Lucas narra simplesmente aquilo que aconteceu com Paulo, até porque nós vamos ver um pouco mais adiante, capítulo 16, os versículos 16 e 17, dão a entender para a gente, irmãos, que Lucas foi com eles, que Lucas seguiu junto com Paulo e com Silas nessa viagem, por isso ele narra a viagem deles. Quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que a gente fica pensando é, como é que é possível acontecer esse nível de desentendimento entre duas pessoas como Paulo e Barnabé? Não sei se os irmãos lembram, quando Paulo se converte, a primeira vez que ele vai a Jerusalém, ele não é muito bem recebido. Está todo mundo com medo dele, as pessoas estão pensando, será que esse homem se converteu mesmo? Quem é, irmãos, que pega Paulo, bota embaixo do braço e vai apresentar à igreja? Barnabé. É Barnabé que pega Paulo pela mão e diz assim, irmãos, ele é um convertido, ele é um crente em Jesus. É verdade. Quem é que parte junto com Paulo na primeira viagem missionária e passa 2 anos com ele? É Barnabé, irmãos. Barnabé, junto com Paulo, enfrentaram perseguição, viram Paulo ser apedrejado até quase a morte, foram perseguidos pelos judeus, pelas autoridades da cidade, várias vezes correram perigo de perder a própria vida. Então eles viveram muitas experiências juntos durante 2 anos. Mas chega agora, eles têm uma diferença de opinião que não dá para juntar, não dá para reconciliar. E a gente diz assim, mas como é que isso acontece com Paulo? Como é que isso acontece com Barnabé? Irmãos, entendam, porque eles são homens. É só por isso. Eram homens santos? Eu não tenho a menor dúvida. Como eu também não tenho a menor dúvida que vocês são. Não tenho a menor dúvida disso. Mas eles eram pessoas pecadoras também, como nós também somos. Tiago, quando tenta responder, de onde vem isso que motiva esse tipo de desentendimento, capítulo 4, versículo 1 de Tiago, se você puder acompanhar esse texto, irmãos, a gente precisa ter na cabeça, a gente precisa lembrar muito do que é que diz esse texto, porque esse texto responde a muitas de nossas questões. Quando a gente pensa, por que é que Paulo e Barnabé se desentendem até esse ponto? Tiago 4:1 responde, de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? De onde é que surge esse tipo de discussão? Daquelas coisas que estão guerreando dentro de nós, o nosso desejo de agradar a Deus e o nosso desejo de agradar a nós mesmos. O nosso desejo de crescer em santificação e o nosso desejo de aproveitar a vida de forma pecaminosa. O nosso desejo de nos curvarmos ao Senhor e o nosso desejo de ver a nossa vontade prevalecer.
É daí que surgem, irmãos, todas essas desavenças, todas essas confusões, não apenas na igreja presbiteriana Jardim das Oliveiras, mas também entre o apóstolo Paulo e Barnabé. Percebem que isso não é algo novo? Que isso não é algo que acontece apenas aqui, mas que sempre aconteceu? Quando é que essas desavenças surgem? E isso não muda. Isso é uma regra que sempre foi assim. Quando é que isso surge? Quando eu e você cedemos ao nosso orgulho. Quando eu e você não temos condições de considerar o outro superior a nós mesmos. Quando eu e você, de alguma forma, somos afetados por aquilo que o outro disse, e parece que no nosso coração a gente fica tão inflamado que a gente pensa assim, não, agora não tem jeito. Passou desse ponto, passou desse limite aqui, acabou. É daí, irmãos, que surgem as desavenças. É daí que surgem os desentendimentos. E não foi diferente com Paulo e com Barnabé. Tanto que eles chegam a se separar. O apóstolo Paulo mostra para a gente, irmãos, que isso acontecia em várias igrejas. E eu só estou dizendo isso aos irmãos, não porque os irmãos não saibam, mas para que fique claro, irmãos, que isso é uma marca característica da vida do ser humano pecador. Que não há uma igreja que seja perfeita, onde não tem esse tipo de desentendimento. Em todas elas isso acontece. O que eu estou dizendo também é que nós não devemos valorizar isso mais do que ele já é valorizado. Nós não deveríamos fazer isso. Quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, o capítulo 11, os versículos 28 e 29, ele diz para a gente o quanto isso o afetava. Ele diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29. Além das coisas exteriores, essas coisas exteriores estão nos versículos anteriores, né? Ele está falando do naufrágio, dos naufrágios que ele sofreu, das surras que ele levou, das perseguições, do apedrejamento, dos açoites. Depois de contar isso tudo, aí ele diz assim, além dessas coisas todas exteriores, que machucam o meu corpo físico, ele diz, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Além do que ele apanhava, além do apedrejamento, além dos naufrágios, ele diz, eu me preocupo com o que acontece, não apenas com uma igreja, com uma congregação, mas com todas as igrejas. E ele continua, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Quem é que se escandaliza, que eu não fique indignado? Ele está demonstrando para a gente, irmãos, que esse tipo de discussão, de desentendimento que ele teve com Barnabé, acontecia em várias igrejas, acontecia entre as pessoas, acontece hoje entre as pessoas. Não tem como a gente se livrar disso antes da gente chegar no céu. Isso não vai acontecer. O que nós precisamos é pedir graça a Deus. O que nós precisamos é pedir graça a Deus para poder lidar com isso quando surgir. Quando essas coisas aparecerem. Porque elas vão aparecer. E não adianta, irmãos, a gente dizer que elas não existem. Há muitos anos atrás, eu conversando com uma irmã e o esposo dela, ela disse assim, pastor, nós temos 15 anos de casados. Nós nunca brigamos. Nunca brigamos. E aí eu fiquei pensando, e você nunca mentiu também. Mas tudo bem, deixa para lá. E nós nunca brigamos. Nós nunca tivemos o desentendimento. Irmãos, precisa dizer que isso é mentira. Você pode chamar de outra coisa. Você pode dar outro nome, não tem problema. Você pode olhar para isso aqui e dizer, não, isso não é um celular, isso é um mini computador. Beleza, continua sendo a mesma coisa. Esse objeto está na minha mão, não mudou em nada. Você pode dar até outro nome a esse tipo de desentendimento, mas é a mesma coisa. Não tem jeito, é assim que acontece, é o que Paulo diz. Isso acontece tanto que isso preocupava ele, irmãos.
Ele diz, quem é que se envolve nesse tipo de coisa, que eu não me enfraqueça? E ele diz no versículo 29, que eu não fique indignado. Indignado. Alguns anos depois, Paulo escreve uma carta aos Filipenses, à igreja da cidade de Filipos, capítulo 4, versículo 2 e 3 de Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, peço a Evódia e a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Irmãos, Evódia e Síntique eram duas cooperadoras de Paulo, duas pessoas que haviam trabalhado com ele durante algum tempo, estavam na obra com ele, servindo ao Senhor, ajudando muito, mas não conseguiam mais se entender. Não conseguiam. E Paulo diz a elas, o modo como Paulo fala, como Paulo escreve, ele diz assim, eu rogo a vocês, por favor, em nome de Jesus, tenham o mesmo modo de pensar, porque um reino dividido, ele se fragiliza, ele não consegue permanecer, vocês estão lutando pelo reino de Deus, então em nome de Jesus, pensem da mesma forma. Paulo inclusive escreve para um irmão daquela igreja, está aí no capítulo 4, versículo 3, o texto não diz quem é esse irmão, mas Paulo pede a um irmão, que certamente havia trabalhado com ele também, que conhecia Evódia, que conhecia Síntique, pede àquele irmão que intermedie, que as ajude. Ele diz assim, capítulo 4, versículo 3 de Filipenses, e peço também a você, fiel companheiro de jugo, ou seja, alguém que vem trabalhando com ele há muito tempo, né, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ou seja, ele reconhece que esses cooperadores e que essas irmãs são pessoas salvas. Vejam que interessante, ele não está falando, irmãos, de gente que está metida em confusão e desentendimento, gente que não conhece a Cristo. Ele está falando de gente salva. Ele diz, olha, é gente que tem o nome escrito no livro da vida. E Paulo diz, você que caminhou tanto comigo, intermedie, sente, converse com essas irmãs, ajude-as a chegar a um consenso. Qual era esse consenso? É aquilo que ele tinha dito, que elas tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo modo. Como é, irmãos, que nós podemos, então, ter o mesmo modo de pensar? Como é que 120 pessoas na Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras podem ter o mesmo modo de pensar? Como é que 10, 15 pessoas no grupo de louvor ou no departamento infantil podem ter o mesmo modo de pensar? Como é que isso é possível? Nós não estamos falando, irmãos, de todos entenderem que há apenas um caminho. Esse tipo de coisa não vai acontecer. Todo mundo olhar para o mesmo objetivo, sei lá, 5, 6 pessoas. Olha, nós queremos chegar ali, qual é o melhor caminho? Você dá um papel para cada um e todo mundo, sem ouvir o outro, escrever a mesma coisa. Isso não vai acontecer. E nem é isso que Paulo está pedindo. O que é que ele está querendo dizer, então, quando ele pede a Evódia e a Síntique que pensem do mesmo modo? Filipenses capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. É esse o modo de pensar que Paulo espera que Evódia, que Síntique, que eu e cada um dos irmãos tenhamos. Não é que todos nós vejamos apenas um caminho, mas é que a gente não faça nada por interesse, por vaidade, como algumas vezes a gente faz. Algumas vezes, irmãos, seria tão fácil acabar com a discussão se a gente apenas cedesse. Mas na nossa cabeça se eu ceder, eu vou me humilhar. Se eu ceder, o outro vai ganhar. Se eu parar agora, o outro vai sair como certo. Mas o que Paulo diz aos Filipenses é que é esse o modo correto de agir, e ele mostra que foi isso. Filipenses, aí no capítulo 2 ainda, versículo 4, ele diz assim, não tendo em vista os seus próprios interesses, mas também os dos outros.
Ou seja, quando eu e você devemos pensar a mesma coisa, como é que nós vamos fazer isso? Levando em conta aquilo que interessa ao outro também. Apenas isso, irmãos. Seria, por exemplo, como se a gente entendesse que há um grupo grande de pessoas aqui na igreja e que não faz sentido, por exemplo, a gente dizer assim, não, nós somos uma igreja presbiteriana, vamos cantar apenas hinos do inário. Não, nós somos a igreja assim, dessa ou daquela forma. Vamos cantar apenas esse tipo de música. Eu estava conversando com o MacGyver antes de começar o culto, estava dizendo, MacGyver, se dependesse de mim, todas as músicas que a gente tocasse seriam pop rock. É o que eu gosto. É o que eu gosto, é isso. Mas nós vivemos numa comunidade, nós vivemos em igreja. Então não é o gosto de uma pessoa que se impõe. Aquilo que nós cantamos aqui é música congregacional. É música que, feia ou bonita para alguns, é uma música que todo mundo deve cantar junto, que deve ser possível a uma pessoa que tem uma extensão vocal muito boa, a uma pessoa que canta muito bem, que sabe cantar muito bem, cantar, mas uma outra também, que todos consigamos cantar juntos. É isso que ele está dizendo. Não tenha em vista apenas o seu interesse. Não pense apenas no estilo de música que você gosta, no estilo de culto que você gosta, no estilo de construção que você gosta. Pense no interesse do outro também. É isso que ele está dizendo, que é o modo de resolver a discórdia entre Evódia e Sintique, entre ele mesmo e Barnabé. E ele diz por quê? Tenham entre vocês, Filipenses 2 ainda, versículo 4. O versículo 5, desculpem. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Depois que Paulo escreve a Evódia e a Sintique, parem de brigar, vê se vocês se entendem. Depois que ele escreve para aquele irmão, seu fiel companheiro de jugo, e ele diz assim, ajudem essas irmãs a pensarem do mesmo modo. Ele agora aponta para Cristo Jesus e diz, façam isso, porque foi isso que Cristo fez. Foi isso que o Senhor fez. Ele primeiro estava no céu, assentado no seu trono de glória, sendo Deus como ainda é. Ele não deixou de ser em momento nenhum. Ele é Deus e sempre foi. Mas o que é que ele fez? Ele se esvaziou de sua glória. Dá para vocês imaginarem, irmãos, Deus andando entre nós com toda a sua glória? Nenhum de nós ficaria vivo. Então o Senhor Jesus, para nos salvar, para acabar com a confusão que havia entre nós e Ele, para derrubar o muro de separação que havia entre nós e o Senhor, porque nós éramos inimigos de Deus, por conta dos nossos pecados. O que é que o Senhor Jesus fez? Ele não levou em conta os seus próprios interesses. Pelo contrário, ele se despiu da sua glória, se esvaziou, ele retirou a sua glória, desceu do céu, nasceu como homem. Ele assumiu um corpo humano e foi além disso, irmãos. Ele não assumiu, como diz aqui o texto, ele reconhecido em figura humana, ele não foi um rei, ele não foi um magistrado, ele não foi uma figura de autoridade, ele foi reconhecido como um servo. Ele se humilha, e se humilha até a morte, e uma morte de cruz. Qual é o modo, então, que eu e você temos para pensar de uma forma concorde? Entendendo que o próprio Cristo, que está certo sempre, que o próprio Cristo, que é Deus e sempre foi, ele se humilhou para acabar com a discórdia que havia entre nós e Deus. Por que é que eu e você não podemos nos humilhar para acabar com o desentendimento que está perturbando a igreja, que está perturbando um departamento da igreja, que está perturbando a nossa família em casa? Por que é que eu e você não podemos, irmãos? Se o próprio Senhor Jesus faz isso, ele se humilha.
Então eu queria rogar a cada um de vocês, e a mim também, da mesma forma que o apóstolo Paulo fez. Queria pedir a vocês, irmãos, que pensem concordemente no Senhor. Pensem da mesma forma. Não façam nada apenas pensando no seu umbigo. Não façam nada apenas pensando no seu gosto. Pense no gosto do outro. Pense em atender ao outro de alguma forma. Seja humilde, sabe? Tente não fazer para se mostrar, mas faça para honrar ao Senhor. Faça para glorificar a Deus. Entenda que o interesse do outro também é importante, também é relevante. É esse o modo de acabar com esse tipo de desentendimento entre pessoas na igreja, entre pessoas na família, entre departamentos na igreja, entre pessoas no trabalho. É sempre assim. Por que é que isso parece tão difícil? Porque nós não queremos nos humilhar. Porque a gente tem que vencer. Parece que na nossa cabeça, irmãos, fica um capetinha o tempo todo dizendo assim: você tem que vencer. Se você ceder dessa vez, acabou. Acabou, você não vai levantar a cabeça nunca mais. Você não vai conseguir nunca mais. Irmãos, e isso é uma cilada, é uma armadilha tão grande, porque quando nós cedemos a isso, nós entendemos que nós seremos os vitoriosos, mas não seremos. Até porque nós não estamos lutando pelo nosso reino. Nunca foi. Nós lutamos pelo reino de Deus. E quando é que o reino de Deus é glorificado? Na nossa vida ou na nossa morte? Quando é que o reino de Deus é glorificado? Quando eu e você, como cidadãos do céu, quando alguém bate em um lado da nossa face e a gente dá o outro. Quando alguém nos obriga a andar uma milha e a gente vai a outra. É assim que a gente vence. É assim que o reino é edificado. Porque a vitória não é minha pessoal, não é sua, não é individual. A vitória é do reino de Deus. É este reino que nós estamos aqui nos esforçando para implantar, para fazer crescer. Não é um reino pessoal. Não são escolhas pessoais. Nós não estamos aqui para defender aquilo que é o nosso entendimento apenas, mas aquilo que glorifica ao Senhor, aquilo que honra ao Senhor. Paulo e Barnabé não se entendem, se separam, mas uma coisa muito interessante nós precisamos notar: a obra do Senhor continua, tanto para um quanto para outro. Barnabé pega o primo, João Marcos, navegam para Chipre. Paulo pega Silas, Lucas e navegam para Cilícia, para a Síria, mas a obra de Deus continua. Talvez a gente possa pensar assim, mas será que eles nunca mais se entenderam? Será que isso ficou assim a vida toda? Não, irmãos, graças a Deus não. O Senhor é um Deus poderoso e que está atuando no processo de santificação de cada um de nós. E é responsável por quebrar o nosso orgulho e por nos trazer de volta a Ele. Paulo escreve, muitos anos depois, ele escreve a carta a Filemon e ele se refere a Marcos como um de seus cooperadores. O livro de Filemon, os versículos 23 e 24, é porque só tem um capítulo esse livro, né? Diz assim: Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, mandam saudações a vocês. Colossenses capítulo 4, versículo 10, Paulo fala de alguns irmãos que estão com ele e recomenda que os irmãos daquela cidade recebam João Marcos muito bem. Colossenses 4, 10. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instrução. Se ele for até aí, recebam-no bem. Ou seja, Paulo já tinha escrito para aqueles irmãos lá, já tinha dado instruções a ele. Olha, João Marcos pode aparecer aí. Tratem bem esse irmão. Recebam bem a ele. E já perto do fim de sua vida, na sua segunda prisão, ele escreve a Timóteo,
segunda carta dele a Timóteo, capítulo 4, versículos 9 a 11. Veja o modo como ele escreve para Timóteo, se referindo a Marcos. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Irmãos, é uma bênção ver como o Senhor está operando sempre e constantemente em nosso meio. No começo daquela segunda viagem missionária, Paulo não conseguia caminhar junto com João Marcos. Ele diz, eu não consigo, você nos abandonou, eu não acho justo que você siga conosco agora. Mas isso passou, isso ficou no passado. E agora, nesse momento aqui, quando ele está preso, e ele diz, irmãos, que está sozinho. Ele diz, venha depressa, eu estou sozinho aqui, as pessoas me abandonaram, Demas se desviou, foi para o mundo, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só ficou Lucas. Faça o seguinte, encontre Marcos, encontre João Marcos, aquele moço que na primeira viagem ele não continuou, ele voltou no meio do caminho, aquele moço que eu não quis que ele fosse na segunda viagem, ele me é útil no ministério, traga ele até aqui. É isso que ele diz a Timóteo. Eu e você precisamos, irmãos, entender que essas desavenças vão sempre acontecer na igreja, vão sempre acontecer em casa. Até que a gente chegue no céu, vai ser assim. Mas nós precisamos entender que temos que buscar a Deus constantemente para tratar esse tipo de situação, de modo que o reino de Deus não seja prejudicado, de modo que as relações entre nós não sejam prejudicadas. O Senhor é extremamente poderoso, grande, perfeito e eterno. E uma coisa que é motivo de louvor para nós, irmãos, louvor para o Senhor, louvor nosso a Deus, né? É que apesar das nossas fraquezas, das nossas falhas, Ele sempre vai transformar o mal em bem, para a honra do seu nome. Ele sempre vai fazer que onde abundava o pecado, superabunde a graça. Naquele desentendimento entre João Marcos, entre Paulo e Barnabé, naquele desentendimento, surgem duas frentes missionárias. Vejam que interessante. Se não houvesse aquele desentendimento, possivelmente Paulo, Barnabé e João Marcos, ou sem João Marcos, iriam seguir em uma direção. Eles pecam, eles erram, eles se desentendem, eles brigam, eles criam uma desavença. Mas o poder de Deus é tão grande, muito maior do que eu e você podemos imaginar, que Deus transforma toda essa bagunça em duas frentes missionárias. Quando isso acontece conosco, irmãos, Deus faz da mesma forma. Ele sempre vai transformar em algo que glorifique o seu nome, que honre a Ele. Eu só preciso entender, e você também, de que não é por causa disso que nós devemos nos meter em confusão, nós devemos nos meter em desavença, de jeito nenhum. O que eu estou querendo mostrar é que a graça e o poder de Deus é muito maior do que o orgulho do nosso coração, que não nos permite inúmeras vezes nos humilharmos, que não nos permite muitas vezes não olhar o outro como superior a nós, não nos permite muitas vezes nos engajarmos no projeto do outro. Organizando acampamento de jovens, durante o tempo que eu estive na 12, eu sempre organizava os acampamentos de jovens, acampamentos de carnaval, e um irmão sempre me procurava e fazia muitas críticas com relação ao que acontecia no acampamento, né? Ao que era errado fazer isso, que ele devia ser daquela outra forma, que devia ser daquela outra. E eu lembro que eu cheguei para o irmão e disse assim, rapaz, você tem um olhar crítico apurado, muito bom. Vamos fazer o seguinte, ano que vem você vai organizar com a gente. Ano que vem você vai estar aqui junto, porque não adianta você ficar aí de fora só dizendo que está errado, se você não se mexe, se você não faz nada. E aí ele começou, no ano seguinte, a trabalhar com a gente. E ele aí começou a perceber o quanto ele também era criticado, tentando fazer o melhor.
Mas ele só conseguiu perceber isso quando ele estava lá fazendo. Porque quando a gente está de fora, inúmeras vezes, a gente tem a impressão, por que fulano está fazendo isso? Por que cicrano está fazendo aquilo? Não era muito mais fácil fazer daquele outro modo? Se ele achasse, ele faria. Você não acha, não? Que se ele achasse que era mais fácil fazer de outro modo, ele faria. Você acha que ele está fazendo daquele modo só para lhe irritar? Ah, me diga. Não é muita petulância, não é achar que você é o dono do mundo, achar que fulano está fazendo só para lhe irritar. Não é, irmão. É porque ele entende que esse é o melhor modo, é porque ele é limitado, talvez nem seja o melhor, mas ele não é perfeito, você também não é. Então ele entende que o melhor modo de fazer é esse. Talvez ele esteja errado, talvez você possa chegar e ajudar, talvez você possa chegar, conversar, dar ideias, dar opinião, talvez sim. Em vez de ficar só dizendo, não, mas que negócio ruim, mas aqui por que tem que ser assim, por que não é daquele modo, por que não é daquele outro? Talvez você possa dar uma ideia, você possa conversar com essa pessoa e ajudar de alguma forma, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando Paulo segue junto com Silas, eles passam em Derbe, em Listra, né, já no começo da segunda viagem, e nesse momento se junta a eles um rapaz chamado Timóteo. É o que está aí no capítulo 16, a partir do versículo 1. Um rapaz chamado Timóteo se junta a eles. Esse moço, possivelmente, irmãos, possivelmente, é alguém que tenha se convertido naquela primeira viagem missionária dele. Era um rapaz, era um jovem ainda. E quando Paulo volta, alguns anos depois, já encontra ele mais maduro. E diz o texto que ele tinha um testemunho, um bom testemunho das pessoas todas ali da circunvizinhança, daquele local. E Paulo vai e coloca esse moço junto com ele e com Silas e Lucas na missão. Leva juntos. Por que é que eu queria comentar com vocês brevemente isso? Porque acontece algo aqui, irmãos, muito interessante. Paulo providencia para que Timóteo seja circuncidado. O capítulo 15 mostra para a gente, como nós começamos dizendo, que houve uma confusão em Antioquia. E que Paulo e Barnabé desceram para Jerusalém para discutir esse negócio de circuncisão. Por que é que Paulo pega agora um rapaz que tinha mãe judia, tinha um pai grego e não era circuncidado? Por que é que Paulo agora pega esse moço e circuncida? E interessante, irmãos, é que nessa viagem que ele pega Timóteo, ele está levando a carta da igreja de Jerusalém. Aquela carta que os irmãos diziam, olha, se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, se abstenham do sangue, da carne sufocada, vocês não precisam circuncidar. Paulo está levando uma carta dizendo, ninguém precisa ser circuncidado para ser salvo. Mas ele pega um rapaz que vai viajar com ele e circuncida esse rapaz. E faz com que ele seja circuncidado para que ele possa acompanhá-los. Não parece um negócio complicado para a gente? Mas como é que ele faz um negócio desse? O que Paulo está fazendo, irmãos, é tentando evitar confusão. É só isso. Paulo sabia o quanto ele era perseguido por judeus não convertidos e até por judeus convertidos ao cristianismo. Como ele era perseguido. Ele sabia que esse moço tinha uma mãe judia. Ele não era, na realidade, irmãos, um convertido ao judaísmo, porque se Timóteo fosse um convertido ao judaísmo, ele teria sido circuncidado. Mas ele não foi. Certamente a mãe dele casou-se com um grego e não seguiu o judaísmo. Seria mais ou menos alguém da nossa igreja começar a namorar alguém que não é cristão e começar apenas a frequentar a igreja de vez em quando. Quando o esposo não quiser ir à praia, quando o esposo não quiser ir para o pagode, não quiser ir para o sambão, sei lá, ou coisa parecida. Quando não tiver um outro canto para ir, aí eles vêm aqui para a igreja. Não tem gente assim. Talvez fosse alguma coisa parecida com isso. Mas ele é circuncidado por Paulo para que não houvesse confusão, para que não houvesse briga com os irmãos que são judeus e que se converteram. O que é que Paulo está mostrando? Que não há essa relevância toda. Ele não precisava circuncidar para que Timóteo fosse salvo.
Mas ele podia fazer isso para evitar discussão. É isso que nós estávamos comentando no começo, irmãos, quando a gente disse que nós deveríamos levar em conta aquilo que o outro pensa, o interesse do outro e não apenas o nosso. É exatamente o que Paulo está fazendo. Paulo podia dizer, não, para que eu vou circuncidar Timóteo? Não precisa. Para ele ser salvo, não precisa. Mas se eu sair com ele de sinagoga em sinagoga, de igreja em igreja, sem ser circuncidado, isso vai ser motivo para discórdia, para confusão, para briga. Então eu vou fazer, não tem problema. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que não quis circuncidar Tito, que também era de origem grega, né? Porque não fazia sentido. As pessoas queriam que Tito fosse circuncidado como um sinal de que ele era salvo. Mas isso não fazia o menor sentido. É o que o Concílio de Jerusalém disse. E é o que Paulo está dizendo aos irmãos. Por que é que eu queria que a gente encerrasse, eu quis encerrar com esse parágrafo aqui? Para deixar claro, irmãos, que Paulo está se esforçando de todos os modos que ele pode para não trazer discórdia na igreja. Para não trazer confusão. Não é interessante? Ele é o apóstolo Paulo. Ele poderia dizer, não, rapaz, eu não vou circuncidar Timóteo. Ele é filho de uma mãe judia, mas o pai dele é grego. Ele não foi criado nos rituais do judaísmo. Ele foi criado fora de Israel, fora de Jerusalém. Ele não viveu tudo isso. Agora que ele é cristão, ele não precisa ser circuncidado. Paulo podia fazer isso. Mas o que é que ele faz? Para evitar toda essa discussão, para evitar que chegasse numa sinagoga e algum judeu começasse a apontar para Paulo e a dizer assim, olha, você está trazendo gente que não é circuncidada e não sei o quê, ele vai lá e circuncida. Pronto, não tem problema. Vamos circuncidar para evitar essa confusão. É o que eu e você precisávamos fazer, irmãos. Tem coisas que talvez nós não fôssemos obrigados a fazer. E talvez eu e você sintamos liberdade para não fazer ou fazer, sem problema nenhum. Mas talvez isso cause confusão à igreja. Talvez isso cause tristeza à igreja. Então o que é que a gente faz? A gente evita. A gente se encaixa. Algumas pessoas vão até dizer assim, mas isso é só uma questão cultural. Eu sei, pode ser que seja só uma questão cultural. Mas é complicado você ofender a sua cultura. É extremamente, porque é nessa cultura que você vive. Se você quiser viver, por exemplo, numa cultura tribal, você pode. Você só tem que morar numa tribo. Se você quiser viver numa cultura tribal, você tem que morar numa tribo. Se você quiser viver numa cultura europeia, você tem que morar na Europa. Não tem outro jeito. Mas se você mora em Aracaju, se você congrega na Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, é a essa cultura que nós precisamos nos adequar. Não é a outra. Não porque ela seja perfeita ou porque seja mais certa, mas é porque é aquela onde Deus nos colocou. É onde nós estamos. Faz algum sentido a gente está aqui em Aracaju pensando como é o culto nos Estados Unidos, na Europa, na África? Não, na África eles usam esse tipo de música e todo mundo samba. Não tem problema, você pode sambar, desde que seja na África. Desde que seja lá. Assim que os aviões voltarem a voar, a atravessar o oceano, você pega um avião, vai lá para a África e lá você samba à vontade. Depois você volta, se quiser. Mas enquanto estamos aqui, não faz sentido. É essa nossa cultura, é o local onde nós estamos. É isso que Paulo faz, para que não haja desavença, para que não haja confusão. Por isso ele circuncida Timóteo, não é por outra coisa. E Deus, irmãos, nos dê muita graça, porque eu sei o quanto isso é difícil. Como vocês, eu também sou orgulhoso. Não sou diferente de vocês, irmãos, em nada. Como vocês, várias vezes, eu gostaria de impor a minha vontade só por ser a minha vontade. Só por isso. Não é por outra coisa, não, só porque eu acho que é bom ser assim. E acabou. Mas isso nunca glorifica a Deus. Nunca, irmãos. Isso nunca honra ao Senhor. É preciso, como disse João Batista, que ele cresça e que eu e você diminuamos.
quanto mais eu e você crescermos, quanto mais glória eu e você recebermos, quanto mais louvor eu e você recebermos, muitas e muitas vezes, menos Cristo será mostrado em nós. Quando procuraram João Batista, disseram: você não se incomoda não, você batizou ele, agora ele já tem mais discípulos do que você, isso não lhe deixa assim desconfortável não. João Batista diz: de jeito nenhum, de jeito nenhum. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. É assim que tem que ser. E Deus nos dê graça, irmãos, para pensarmos assim. Que o Senhor nos sustente para que nós possamos baixar a cabeça, não porque a gente não gosta de briga, não porque a gente não gosta de discussão, não porque a gente não saiba discutir, não porque a gente não tem argumento para passar 3 horas discutindo, não por isso, mas porque isso não honra ao Senhor. E aí a gente engole toda a nossa expertise em discussão e bate-boca. Talvez nós sejamos muito treinados nisso, né? Em discutir, em defender a nossa opinião, em bater boca mesmo. Mas a gente enterra tudo isso para que o nome de Deus seja glorificado, para que o Senhor seja honrado. Talvez até as pessoas olhem para nós e pensem como pensaram de Paulo. Algumas pessoas disseram sobre Paulo: não, a aparência dele é fraca. Ele talvez não tenha muito o que dizer. E ele diz: eu não tenho o que mostrar a vocês. As pessoas podiam até pensar isso de Paulo. E não tem problema, irmãos, se pensarem isso da gente. Contanto que o Senhor seja glorificado. É isso que eu queria dizer. O foco não é que eu e você sejamos humilhados. Não é isso. O foco é que o Senhor seja honrado. E que para o Senhor ser honrado, se isso acontecer, se o caminho para isso for através da nossa humilhação, que seja. Sabe, se o caminho for esse, que seja. Porque Cristo já nos deu o exemplo. Ele se esvaziou, desceu da sua glória, assumiu um corpo humano, se humilhou até a morte e morte de cruz, para que nós fôssemos resgatados. Então agora talvez eu e você possamos honrar ao nome do Senhor, sendo humilhados mesmo. Alguém pensando de nós que nós somos fracos, que nós não temos capacidade, que nós não sabemos argumentar, que a gente abaixa a cabeça para tudo. Não tem problema não. Contanto que o Senhor seja honrado, contanto que o Senhor seja glorificado, que o Senhor nos dê graça, para que nós possamos buscar a glória e o louvor do nome dEle de todas as formas. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele e depois nós vamos cantar. Senhor Jesus, nós somos muito orgulhosos, Pai. Nós somos encrenqueiros mesmo. Tem misericórdia, Deus. O Senhor sabe quantos de nós são pessoas que adoram confusão, que adoram bater boca, Senhor Jesus. O Senhor sabe disso. Tenha misericórdia, Pai, no nome de Jesus. Purifica nossos corações. Nos perdoa, Senhor Jesus. Nos perdoa. Tem misericórdia. Ajuda-nos, Pai, a seguir o Teu exemplo e glorificar ao Senhor, ainda que seja através da humilhação. Ainda que para isso as pessoas talvez venham a pisar em nós. Dai-nos da Tua graça, Senhor Jesus. Porque depois que o Senhor foi humilhado naquela cruz, os portões eternos se abriram para receber o Senhor na glória. E nós também temos esta esperança, Senhor. Sabemos que seremos recebidos na glória, porque o Senhor, que é a primícia dos que dormem, porque o Senhor, que é o nosso irmão, já foi recebido. Nós seremos também. Então nos dê graça, Deus, para sermos humilhados como o Senhor foi, de modo que o nome do Senhor seja glorificado. Deus, no nome de Jesus, cala a nossa boca, Senhor, quando tudo que nós temos para falar é ofensa, quando tudo que nós temos para dizer é algo que só vai entristecer, que não vai edificar ninguém. Deus, tenha misericórdia de nós quando o nosso sangue ferve, Senhor Jesus,
quando a cabeça esquenta e quando nós achamos que devemos dizer tudo que vem à nossa mente. Deus, no nome de Jesus, cala a nossa boca, Senhor, por tua misericórdia, por tua graça, Pai. Dai-nos favor, dai-nos graça, para que nós possamos abaixar a cabeça e honrar ao Senhor e glorificar o teu santo nome. Nós precisamos de ti, do teu auxílio, do teu amparo. Do contrário, jamais conseguiremos fazer isso. Tem misericórdia de nós, Pai. Quero agradecer ao Senhor pela tua palavra e te rogar que no nome de Jesus nos fortaleça, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém.